Deu certo, sim. Bom, beleza. É, então, deixa eu fechar aqui. Bom dia aí a todos. E a gente vai. O que a gente viu na aula passada, né? Nós vimos como inserir. Até agora nós vimos três métodos principais, né? De inserir no início de uma lista encadeada, de inserir no final, de imprimir a lista, né? É, e, bom, de inserir também. Não, nós vimos esses dois métodos. E aqui está a visão geral da lista encadeada, né? Nós temos uma lista que tem uma estrutura de controle que são dois ponteiros até agora. Um ponteiro para a cabeça da lista, um ponteiro para a cabeça da lista e outro ponteiro para o final da lista. O que eu quero que fique bem claro, reforçando. Isso daqui é uma estrutura, né? Esse daqui é uma outra estrutura. A gente fez duas structs aqui, que fica na memória, né? Essa segunda estrutura é realmente a nossa lista encadeada. Essa daqui é a parte de controle. É como se fosse o nosso controle, nossa estrutura de verificar quantos elementos tem na lista, como começar a percorrer. Então, é assim que a nossa metodologia de implementação de estruturas encadeadas, é assim que nós estamos fazendo. Duas estruturas combinadas, né? E aqui o next. Então, isso aqui é um ponteiro para outro quadradinho da lista. A gente já fez isso, a gente já reviu isso. Só que realmente gera algumas dúvidas para entender esse funcionamento. Basicamente, nós controlamos ponteiros quando formos fazer qualquer ação de inserção e remoção. E também leitura. É criado ponteiros coringas que iniciam e vão saltando para fazer alguma coisa, para encontrar um número, para saber se chegou no final da lista, para saber se está no começo da lista. Beleza. O que a gente vai ver na aula de hoje? Isso aqui foi só uma pequena introdução nesse sentido, mas não é isso que a gente vai ver aqui. O que eu quero com vocês é ver esse conceito aqui, ó, a gente fez dois experimentos, né? Você lembra que a gente fez um experimento chamado número de comparação. Deixa eu abrir aqui, né, o nosso código da aula. Aqui. Deixa eu abrir o nosso código da aula aqui. Aqui, deixa eu... Meu computador, ele tá dando uma travadinha. Não sei se tá alguma coisa errada. Ele tá legal, não. Da performance, né? Se lembra? A gente fez uma forma de medir o tempo do slow, da função slow, add last, add no final slow e add last que ele adiciona no último, que seria o fast aí, né? E o que isso aqui, qual é a diferença desses dois de fato, né? Suponhamos que a gente crie um quadradinho desse, deixa eu botar aqui preto mesmo, um ponteiro que a gente fez um quadradinho novo, a gente criou um nó, create node lá, né? Ele é criado apontando para nulo e ele tem o número de 99, é o valor dele, tá? Se a gente utilizar a função de adicionar no final slow, o que ela está fazendo, né? Se a gente olhar aqui a nossa função, adicionar slow aqui na implementação dela, add last slow, ele cria o nó que a gente acabou de criar com o valor 99, verifica se o início
está vazio, ou seja, o que é essa verificação aqui? Se o início da lista está vazia porque não tem nada. Então ele vai colocar no início da lista, no primeiro elemento da lista. Se lembra que a gente não tratou o begin, né? Não tratou o end, o ponteiro do final. Esse nosso código, ele está faltando ser atualizado, né? Qual é essa atualização? Alguém consegue... aqui eu estou lendo com vocês o código. Antes, esse é o primeiro código que a gente fez, né? Se não tiver nada na lista, coloca esse primeiro nó no início. Se tiver alguma coisa, cria um nó coringa que eu vou percorrer, digamos, a lista, para eu percorrer a lista, encontrar o último nó que é diferente de nulo, né? Que o next é diferente de nulo, enquanto o next for diferente de nulo, ele vai atualizando o ponteiro para o quê? O que esse trecho de código faz? Ele, aqui no nosso desenho, vou colocar aqui, ele entra aqui. Ele verificou que o begin não está vazio. Então ele cai aqui para esse else aqui. Enquanto o pnext, ou seja, essa parte aqui, pnext, for diferente de nulo, ou seja, esse pnext é diferente de nulo nesse nosso exemplo? Sim, ele tem o 2 aqui. O next está apontando para uma coisa que não é nula, que não é vazia, tem o 4 aqui. Então, o que ele está fazendo aqui no nosso código? Está atualizando o P, né? O pnext. Ele é como se ele estivesse assim, pulando para o próximo elemento, né? Atualizando esse cara aqui mesmo. Talvez o que possa confundir é como que pnext está sendo P. Eu falei que esse cara é um nó coringa, né? É um nó que eu vou utilizar para leitura. É um nó que fica sendo substituído a cada comparação, tá? Então, esse nosso nó P, ele é o nó que fica apontando para o que é o nosso nó atual que eu estou lendo agora. Então, eu entrei no while, ele atualiza aqui. Eu entrei no while, é basicamente isso, tá? Ele atualiza somente o P, ele fica fazendo isso. Quando ele chegar no último aqui, o que ele vai verificar? Ele vai verificar que o pnext é diferente de nulo no último. O pnext é diferente de nulo. Esse pnext é diferente de nulo? Não, ele é igual. Então, ele não entra no corpo do while. Ele não atualiza o P. O que isso ocasiona? Que no final do while, eu tenho esse meu nó coringa apontando para o último elemento, que é o que eu sempre quis. Por quê? A coisa que eu quero fazer aqui é adicionar no final, né? Então, eu atualizo esse último elemento, esse pnext, que o meu P aqui, ele está sendo o último, aqui ele está sendo o último. Último elemento. Ele recebe, o pnext do último elemento recebe o novo nó que eu estou adicionando. Então eu só faço isso daqui, ó. Aquele trecho de código ele faz isso. E pronto, adicionou no final. Beleza? Fizemos bem devagarinho para entender. Tá faltando a gente atualizar o nosso código do end, né? Nessa nossa função aqui. Basicamente, o que está faltando é o meu pbegin. Ele, se só tiver um elemento, o end também adiciona no que, correto? Aponta para o que? Vamos aqui no nosso desenho. O end também, se tiver somente um elemento, suponhamos que só estou adicionando o 10 aqui.
Tá o begin e o end apontando para o elemento. Beleza? Esse é o trecho de código. Se tiver mais elementos, o meu controlador, aqui, ó, o meu controlador, o begin, o início, o controle do início, fica apontando para o início mesmo. Mas o end tem que ser atualizado, correto? Com o outro elemento que entrar. Digamos que a segunda inserção de um segundo elemento na minha lista, o meu end tem que ser atualizado, tá? Então, e ele não está sendo. Ele tem que estar sendo. E que horas que ele vai ser atualizado? Quando eu adicionar o meu next aqui, né? O meu end, o meu controlador da lista, vai receber. Ele pode receber o que também, né? O que ou o pnext. Tanto faz. Que o pnext já está atualizado. É semelhante com o que a gente faz aqui, né? A gente estava aqui atualizando como o que. Então vamos botar aqui o que também, que eu acho que fica mais fácil de entender. A gente precisava botar essa linha aqui também, tá? Entenderam? Então, beleza. Ok, atualizamos o nosso código da lista. Mas a aula não é basicamente isso. A aula hoje, o conteúdo principal é... Tá, eu vou deixar esse esquema aqui. Adicionando no final na função lista. Na função add last slow. Caramba, não está apagando, não está selecionando. Caramba. Aí. Show. Ok. Não estou conseguindo. Aí. Tá. Vocês viram o quê? O que vocês perceberam? Que ele fez um número de comparações, correto? A gente falou sobre isso, né? E o que isso representa? Vamos fazer um gráfico aqui. O nosso gráfico, deixa eu botar aqui pretinho. Nosso eixo Y e nosso eixo X. Eu vou chamar esse cara aqui do eixo... Big O... vamos ver se é isso aí. Aqui é o 0. Aqui é o... o eixo Y vai ser o nosso T, o nosso tempo, custo computacional. E aqui o número de elementos, tá? No N, no eixo X. Beleza? Aí, então, esse nosso T, essa aqui é a nossa função slow, tá? Nossa função slow, essa que a gente está vendo agora. Esse nosso T, ele é o número de... Pra gente aqui, que a gente fez na aula passada, é meio que a gente calcula como o número de comparações, número de... Tentar escrever aqui com o mouse, comparações. Comp. Tá? Número de comparações. E qual é o número de comparações? Digamos, eu vou inserir um elemento. Então eu tenho no meu N aqui um elemento. Qual é o número de comparações que foi feito para inserir um elemento aqui? Não? Suponha que a nossa comparação aqui no nosso código é... Vamos ver o nosso código aqui, o número de itens da lista. O número de comparações para inserir um elemento, ele comparou aqui, né? Ele comparou uma vez, if begin é nulo, sim, é nulo. É o primeiro elemento. Então, atribui, tá? Então, o número de comparações para inserir um elemento, ele comparou uma vez, correto? Então, se o tempo é o número de comparações, digamos assim, que custa, sei lá, 1 milissegundo, esse tempo de comparação aqui custou uma comparação. Para inserir um elemento, o nosso pontinho aqui no nosso gráfico,
para inserir um elemento, foi 1 milissegundo, tá? Vamos arredondar assim. Beleza? Para inserir, vou devagar aqui para a gente entender. Essa é uma aula de um conteúdo novo. Para inserir 2 elementos, quantas comparações foi feito? Ele comparou uma vez que viu que não estava no início, e depois ele foi para o else e comparou enquanto o pNext for diferente de nulo. Então ele comparou uma segunda vez e entrou, né? E atribuiu as coisas aqui. Todo mundo concorda com isso? Então ele comparou, para 2 elementos ele comparou 2 vezes. Então o nosso pontinho fica aqui. Opa, deixa eu botar mais para cá. E, ok, daí vocês já entenderam o que está acontecendo. O que está acontecendo? Quem pagou matemática discreta... Vocês têm a disciplina de matemática discreta, né, agora? Ou introdução a... Ou introdução não, cálculo... Eu acho que é matemática discreta o nome, né? E lá, eu não sei... Pelo visto vocês... E daí, vamos ver aqui... Isso, o Caio colocou aí. Se eu tiver 100 elementos, aqui, ó, digamos que está aqui no nosso gráfico, né? Ele vai custar quanto? Vai custar um tempo de 100 também. 100 comparações, né? E o nosso pontinho vai entrar aqui. O que isso tá fazendo? Ele está sendo, no nosso gráfico, ele está fazendo... Aqui eu esqueci de colocar se não tiver elementos, né? Se não tiver elementos, não custa nada. Então, o nosso pontinho ele parte bem aqui do zero, né? O nosso ponto aqui do nosso gráfico. 0 elementos é 0t. Um elemento é 1t, então ele está fazendo uma reta aqui, né? Uma reta aqui. Tá? Que se eu tiver, aí como foi dito, n elementos, ele vai custar n tempo, né? Se eu tiver 1000 elementos, vai custar 1000 elementos. No nosso o que isso daqui? Deixa eu ver se eu escrever assim vai ficar melhor. Eu acho que fica melhor, hein? T é igual ao que? F de n, correto? O nosso T, ele está sendo delimitado por uma função de f de n. Qual é a função reduzida da equação da reta? Lembram lá de matemática discreta? Ih, rapaz, eu vi isso na 7ª série. Ou antes, sei lá, acho que a gente vê isso na 6ª. Pensei que eu não iria usar nunca mais. Não. Estamos usando aqui na aula de estrutura de dados 1. Ninguém? Pensei que vocês estivessem com a coisa mais fresca na cabeça. Também estou assim, lógico. Mas procura no Google, beleza. É só pra gente entender. Você lembra lá do... A reduzida é mais ou menos um AN mais B. Tem uma constante multiplicando pela variável, né? E soma mais uma constante. Esses aqui são os ângulos, né? Que a gente vai até desprezar aqui, porque o que está sendo dominante para a gente é somente o N. Então, nesse sentido computacional, tá? Fica somente um F de N. O Y, ele é meio que o Y vai equivaler ao quê? Ao meu X, né? E o meu X, o valor dele é o próprio N, entenderam? Então, a função da equação da reta é essa, mas pra gente vai ficar desse jeito. Por isso que isso daqui é chamado de Ozão Big O de N, tá? Mas existe uma equação por trás. Beleza? Show de bola? Então,
o custo ele forma uma. Aqui eu esqueci de fazer aqui, né? Para fazer a linhazinha. Aqui deixa eu voltar para cá. Né, ele fica assim, deixa eu botar vermelhinho aqui. Pra ficar bonitinho. E o 100 ele fica aqui. E daí se eu tiver qualquer número para cá, ele vai criando uma reta. Retas me lembram geometria analítica. Eu falei em matemática discreta, mas isso daqui vem de geometria analítica. Eu não sei onde está encaixado na parte matemática exatamente, onde a gente vê, eu não me lembro de fato. Mas vocês vão começar a ver mais a partir de agora, tá? Alguns conceitos que foram vistos em outras disciplinas, tá? Lembrando aqui. E essa parte de equação da reta, só uma curiosidade, e também da parte de geometria analítica, vocês... eu fui pesquisar, né, assim, e eu caí com um conceito, deixa eu ver, eu até anotei aqui os links, como que foi utilizado para essa parte de ângulos de um triângulo, essa parte de definição do seno, do cosseno e da tangente de um triângulo, né, que também está envolvido aqui, dá para a gente abstrair daqui, foi utilizado para medir a circunferência da Terra há um tempo atrás, né? É porque eu estava vendo daí esses negócios de alguém aqui acredita que a Terra é plana? Não, né? Se alguém acreditar, pode sair da sala agora, né? Bem radical, né? Tô brincando, não. Mas só assim, nem brinquem com isso, tá? Pessoal que virou um negócio, falou, né? Falou, eu acredito que a Terra pelo amor de Deus, né? Nós somos da academia e sabemos que a Terra, ela, ela, ela não é realmente, né, exatamente um círculo. Ela é o que? Ela tem um formato oval com os polos achatados, mas tem uma frase do Neil deGrasse Tyson. É? Alguém assistiu aqui o Cosmos? É meio chato, né? Assim, mas tem que dar uma insistida mesmo. E ele fala que do espaço ela é uma circunferência exata. Mas o que eu estou falando para vocês é que se vocês já pensaram que como que quem vou até fazer redondinho aqui, só uma parte, um adendo de curiosidade aqui, né? Ah, o cara que há um tempo atrás, imagina hoje para você calcular qual é a circunferência da Terra. Digamos assim, hoje a gente já sabe, porque fizeram isso, né? Tá na segunda temporada. Mas o primeiro cara os primeiros caras, né? Caras, né? Parece assim o cara que a gente conta no bar, mas as primeiras pessoas, né? Que começaram a estudar isso, eles não tinham muitos recursos, né? E foi, se eu não me engano, há uns 350 anos antes de Cristo, mais ou menos. Ou, para quem não... antes da Era Comum, né? Antes da Era Comum também é dito, tá? Mas, vou botar aqui AC. Teve um cara lá deixa eu abrir aqui rapidinho uma coisa, só para exemplificar para vocês. Abrir uma outra aba aqui, nova janela. E esse cara, ele tava lá em... Só um momento. Ó, até botei aqui um linkzinho. Vou pegar esse aqui que é melhor. Só para eu lembrar o nome da cidade. Que ele... E o nome dele era Erátóstenes. Eratosthenes, tá?
Eratóstenes. E ele na cidade de Siene. Deixa eu ver aqui. Siene. Na Itália. Grécia Antiga. Pera aí, ele estava na cidade... Deixa eu ver aqui. Existe uma cidade chamada Alexandria, até hoje é essa mesma. Deixa eu pegar o mapa dela aqui. Pronto, aqui. Na verdade foi aqui, tá? E ele tava... Tem uma cidade mais pra cá, assim, perto de Alexandria, que ele começou a fazer esses estudos. Tava mais ou menos 600 e poucos... Tá, beleza. Era mais ou menos assim. Qual foi o conceito envolvido? Só para curiosidade, 2 minutinhos aqui. Ele estava ali no Egito Antigo, 300 anos. Por ele ser esse Eratóstenes, ele tinha acesso à Biblioteca de Alexandria, que existe até hoje. Hoje é um museu, né? Quando tiver recursos para viajar e quiser ir, realmente uma viagem interessante, né? Uma das Alexandrias que sobraram, né? Que ficaram. Tem algumas 3 por aí pelo mundo, mas essa é a maior e a mais conhecida, e a original, digamos assim. É porque quando Alexandre o Grande conquistou o que ele conquistou do mundo, ele fez tipo umas 20 e poucas Alexandrias, né? Mas algumas sobraram e outras foram destruídas. E daí, esse cara, e também tipo 300 anos depois do Alexandre o Grande, né? Ele, lendo lá os livros da biblioteca, ele viu que o Sol, ele refletia, como ele estava muito longe da Terra, os raios solares, eles chegam perpendiculares à Terra. Ele estava numa cidadezinha, eu acho, se eu não me engano era Siene, o nome, eu esqueci agora. E ele, checando lá os livros, ele viu que o solstício... Alguém sabe o que é solstício? A gente já ouviu falar desse conceito, né? Solstício de verão. É quando o Sol ele fica totalmente perpendicular, reto. Período de maior duração do Sol. Isso, é um período do ano onde, tipo, o qual existem todas as cidades, basicamente, aqui, e principalmente aqui no hemisfério, perto da linha do Equador, né? Mas basicamente o Sol fica meio que fazendo um ângulo reto, de 90 graus, digamos, com a Terra, e se você estiver em cima dele, basicamente não tem sombra. Entendeu? Mesmo se você estiver dentro de um buraco, você consegue ver o Sol. Entendeu? Você cava um buraco. E o que ele fez? Ele botou uma estaca aqui, só pra... E viu que não tinha sombra. E ele botou uma estaca aqui em Alexandria, que é uma cidade um pouco mais afastada, alguns quilômetros mais afastada. E ele viu que essa estaca fazia, em Alexandria, que eu vou botar A e aqui S, tá? Ela fazia uma sombra que tinha um grau aqui, tá? Deixa eu fazer dessa forma aqui, ó, só pra gente entender que eu achei interessante essa história, né? Esse cara, ele fez assim, e aqui basicamente, tipo, a estaca aqui, e esse meu desenho, e aqui fazia uma sombra, tá? E aqui não fazia sombra. Então aqui em Alexandria fazia, aqui não. Aí aqui vocês já começam a imaginar o que esse cara usou, né? Naquele tempo não era todo mundo que tinha conhecimento. Não é todo mundo que tinha as noções de trigonometria, né? Ele viu que a sombra... O que a sombra estava fazendo aqui? Digamos que esse azulzinho é a estaca e esse vermelhinho é a sombra. Na verdade, a sombra está fazendo aqui no chão, né? Então, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho
se eu quero calcular esse ângulo aqui, eu tenho um cateto adjacente aqui e aqui e o cateto oposto, e eu quero calcular basicamente a hipotenusa, tá? Porque eu quero calcular aqui meio que a tangente, tá? Então a fórmula da tangente, deixa eu só lembrar aqui, tangente fórmula. Eu tinha... cadê um papel aqui? A fórmula da tangente é o cateto oposto sobre o adjacente, né? Então, se o Sol está chegando desse lado, ele queria calcular a hipotenusa, ele ia ter o ângulo, daí ele ia conseguir... Na verdade, ele não precisaria calcular a hipotenusa. Tendo o cateto adjacente e o oposto, ele consegue chegar no ângulo. Então, ele tinha o tamanho da estaca e tinha o tamanho da sombra projetada, tá? E aí ele conseguiu, que é o cateto oposto e o adjacente, tá? Então, a sombra projetada formou o cateto oposto e o tamanho da estaca, o cateto adjacente. Aí ele conseguiu calcular a tangente e chegou nesse cálculo em Alexandria de cerca de 7,2 grau, tá? E daí o que ele fez? Tendo acesso à biblioteca de Alexandria, que era onde o fonte do conhecimento era o Google da época, ele sabia que duas retas paralelas formam e ele traçar aqui o centro, digamos que ele traçou aqui uma reta paralela para o centro e a outra aqui. Ele tinha, digamos que ele estendeu, vou botar aqui, a estaca dele para o centro. Suponha que aqui é o centro. E ele, digamos, traçou uma reta também para a cidade onde ele estava. E ele supôs que o ângulo... Supôs não, ele sabia... pela trigonometria da época já, que é a mesma de hoje, que esse ângulo aqui formado entre duas retas paralelas, que se... Aqui, desculpa, eu estou desenhando errado. Ele estendeu essa e estendeu essa aqui. Aí, esse ângulo formado é o mesmo desse daqui, tá? Isso está lá nas fórmulas da época. Então, esse ângulo do centro da Terra é 7,2. E a distância entre Alexandria e a cidade que ele estava é o arco tangente, né, para formar a circunferência toda. Então, 7,2 dividido para 360 dá 50, tá? Dá 50. Então, se ele souber a distância de Alexandria para Siena, nome da cidade, que ele depois verificou que era cerca de 800 quilômetros, ele sabia que para fechar a circunferência era só multiplicar por 50. Tá? Aí ele chegou, deixa eu multiplicar aqui, só para ver quanto é que dá. 50 vezes 800, né? Que seria a parte do arco tangente. Oxe, tá binário. Deixa eu botar aqui decimal. 40 mil quilômetros. Isso há 300 anos antes de Cristo, então 2.400 anos atrás. Se você digitar agora circunferência da Terra, é 40.075. Ele errou por 75 quilômetros,
né? Que hoje realmente é um pouquinho diferente. Mas ele meio que, tipo, descobriu. E foi isso. Só usando um papiro e trigonometria básica. Caramba, professor, o que isso tem a ver com a aula? Nada, eu só achei super interessante para saber que não tinha ninguém terraplanista aqui, que isso foi definido há um tempo atrás. Depois eu fiquei pensando que os navegadores, quem soubesse ler, não era todo mundo, né? Meio que sabia o que estava. Se ele soubesse que a Terra tem 4.000 quilômetros de circunferência e eu tô, sei lá, em Portugal e vou começar a navegar aqui, no meio do mar indo reto. Se eu percorrer 4.000 quilômetros, eu dou a volta ao mundo e volto para Portugal. Então, eles conseguiam ter noção. Só uma outra curiosidade. Não foi por acaso que eles descobriram a América, tá? Eles sabiam pelas ondas que tinha terra ali, tá? É porque a gente acredita muitas vezes, daí parece agora que não de conspiração, é porque às vezes é simplificado pra gente no ensino fundamental, mas depois você vai se aprofundando e vai vendo, não, os caras já sabiam. Quem chegou primeiro aqui não foi Pedro Álvares Cabral, foi um outro português lá, na verdade foi um outro espanhol que chegou aqui em 1498. Ele chegou, mas como ele perdeu umas certas batalhas, quem ficou, né, que descobriu mesmo foi o Cabral, com as cartas de Peru Vaz de Caminha. E, bom, beleza. Voltando aqui. Desculpe esse devaneio aqui, mas depois vocês podem se aprofundar. Aqui a gente vai aplicar esse conceito com os dados reais, que para vocês verem como, aí agora fazendo o link, né? Como o nome do cara é difícil, velho. O nome do cara é Erastóstenes, né? Porque ele é um pouquinho diferente. Ele fez a teoria e na prática ele verificou, né? A primeira edição do Cosmos, ele faz o que no terceiro capítulo da série, da original, ele fala do Erastóstenes, ele vai lá em Alexandria, tal, ele faz esse experimento moderno, tá? É bem legal. Ele bota a estaca e tem uma série falando sobre isso, tá? Depois eu, sei lá, boto o link ali para vocês. Bom, ok, nós temos então que é O de N, faz com essa nossa função, ela cria uma reta no nosso gráfico. Então é um algoritmo linear que se fala, tá? É um algoritmo linear. Esse carinha aqui, esse O, é chamado de Big O mesmo, Big O em inglês, tá? E esse tema aqui de estudo da computação, da teoria da computação, é chamado de análise assintótica, tá? Análise assintótica. Só para vocês saberem que conteúdo a gente está trabalhando hoje, tá? Aí alguém respondeu ali, e o O de 1? Aí eu vou fazer o seguinte, rapidamente eu vou aqui, ó, e a gente vai já para... a gente viu que essa é a análise assintótica do algoritmo Slow. E o do FAST? O do FAST, ele também faz um gráfico. Deixa eu só poder aqui selecionar aqui a minha setinha. Botar no pretinho aqui. Faz o gráfico, a mesma coisa. Só que, qual é a lógica do algoritmo ali? Se eu tiver um elemento, eu adicionei um elemento, ele verificou basicamente o end, né? Se a gente for aqui no nosso algoritmo, aqui do last, ele verifica o begin, que é a mesma coisa do end para o primeiro elemento, e adiciona ele lá. Se não, o que ele faz?
ele acessa o end e adiciona ele lá. Percebam que não tem laço. Aqui eu tenho um laço. Todo algoritmo que tem um for ou um while, normalmente o custo dele é n. Tá? Normalmente. Se não tiver, aí o custo dele é muito rápido. É a comparação que a gente chegou na aula passada, né? Mas e no gráfico, como que fica isso? Então, se eu tiver um elemento aqui também é n, e aqui é t, aqui eu vou dizer que é o nosso fast. Ai, caramba. E para 0 elementos, o nosso tempo fica aqui no 0 também. Então, eu vou botar o zerinho aqui. E para um elemento, ele faz só uma comparação, né? Custa um tempo do nosso de processamento. Para 2 elementos, qual é o custo? 1 também. Então, ele fica aqui no y, ele fica no 1. Deixa eu escrever 1 aqui que eu esqueci de escrever. Caramba, e para 3 elementos também se diz constante. Se aquilo ali... Ah, professor, mas ele faz uma reta também. Está fazendo uma reta. Calma lá. Ele não faz a reta da equação da reta. Ele faz uma linha aqui com o y travado em um valor, né? Então, vamos já escrever a nossa equação da nossa reta aqui, tá? Ela muda um pouquinho. O que eu quero falar é, se chegar no 100, ele também vai custar 1. Por quê? O nosso cara aqui no nosso desenho, ele vai adicionar um elemento, ele verifica, o end já está aqui. Em uma comparação, ele chega no final e atribui. Então, é uma comparação, né? Uma comparação. Para qualquer número, vai botar 1 milhão, ele pula lá para o final. Ele não precisa ir percorrendo cada um, né? Então, é sempre o mesmo tempo. Isso. Ah, professor, é fácil fazer um algoritmo constante no mundo real? Cara, isso aqui pode ser utilizado no mundo real. Inserir no final é o conceito de uma pilha, né? Uma pilha de elementos... isso. A pilha e a fila, a galera entra no final, né? Então é utilizado, né? É utilizado. Você tem uma stack de processos. O processo entra no final. Aí depois você pode até ver uma prioridade, alguma coisa assim. Mas é utilizado, sim. E você pode ter benefícios. Então, qual é a linha que ele forma aqui? Ele forma uma linha também com o i travado. O n aumenta, não interessa o tamanho do n. Então, como fica a nossa formulazinha ali? Vamos ver se a gente lembra aqui do... Então, o nosso t, ele equivale... Deixa eu botar aqui preto para manter o padrão. Cara, o meu computador está bem travado. Não sei o que está acontecendo. O f de n, ele é igual ao quê? Qual é aqui a equação? Ou o valor, ou o que eu coloco aqui? Para qualquer elemento de x, o valor de y é 1. Foi dito ali, né? O Caio, sei lá, escreveu. Então, essa equação é uma equação constante. Você poderia falar assim, é um valor 1 por padrão, né? Poderia ser tipo 10, sei lá, o custo ser 10, mas ele é constante, ele sempre vai ser um valor. No mundo real, ele pode ser 1, 1.2. Tipo, no mundo real, assim, o tempo de processamento de uma comparação numa arquitetura computacional, no meu computador. O meu computador aqui, especificamente agora, ele tá lento. Eu tô até com medo de rodar o experimento e ele demorar muito. Eu vou fechar aqui e algumas coisas e eu vou rodar. Mas ele vai ser 1, tá? Então, o f de n é 1 e o O vai ser O de 1, que é um tempo constante. Vamos ver isso na prática aqui, tá? Então, vamos aqui. E aí, aqui a gente vai aprender 2 conceitos de C novos.
Eu não sei se é a minha gravação. Deixa eu ver se está aberto alguma coisa aqui que não era para estar. Eu realmente não sei. Algo está travando. Deixa eu fechar aqui algumas abas. Vamos aqui então. Espero que não trave mais. Mas ele tá. Tá. A gente vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V no nosso código aqui, né? No nosso código da performance, tá? Fazer uma cópia. E aqui a gente vai fazer assim, perform, para não ficar tão grande, slow. Vamos fazer um, depois a gente faz o outro, tá? Vocês estão entendendo aqui o que a gente está fazendo? Só fiz uma cópia para manter uma base aqui, né, do que a gente fez. Essa função tem que entrar no H, né? Tem que entrar no H aqui, então, para ela poder aparecer aqui. Ou não precisa? Eu acho que não precisa. Não, esse aqui é só o teste. Tô viajando. É só o teste. Não precisa entrar no H, não. Tô viajando. Esqueci que eu acabei de falar. Deixa eu ver aqui. O que eu quero fazer? Eu vou testar o slow. Vou apagar essa parte aqui de baixo. Só que eu quero fazer o seguinte aqui. Eu quero que eu consiga testar o slow recebendo parâmetros na hora que eu for executar ele, tá? Alguns de vocês já devem ter ouvido algo assim. Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Uma nova. Tá me incomodando muito essas travadas. Tô para reiniciar meu computador aqui rapidinho. Int main. Aqui tem um string args. Isso. Alguém consegue falar o que é o string args? Que, às vezes quando... Vou me ausentar aqui, professor. Bom dia para todos. Beleza. Cadê o negócio mais completinho, hein? Não sei, só ouço falar. String. Aqui é o vetor, né? Normalmente aqui a gente tem dois parâmetros, o string v, eu acho, deixa eu ver aqui, eu quero pegar aqui, esse aqui, int argc e int argv. Não vamos ver string args, vamos ver esse aqui, argumentos argc e argv, tá? O padrãozão mesmo. Vou pegar só aqui um exemplo para vocês perceberem aqui. Estou pegando desse daqui, vou copiar aqui o link para quem quiser baixar e acompanhar também, mas eu vou explicar aqui. O nosso main, ele pode receber parâmetros. É uma função também, né? E esses parâmetros, eles são executados quando a gente chama quando a gente executa o nosso código, tá? Quando a gente tá lá no ponto barra e executa o executável, eu tô falando, né? E o que esses controladores, o argc, o número de argumentos em uma variável inteira. E aqui são os argumentos. Isso aqui é um vetor de caracteres. O que é o vetor de caracteres? É o string, né? Você pode ver como string args ou char-v, vetor de caracteres. Tá? Um ponteiro para um vetor de caracteres. Ou uma matriz de strings. Tá? Bom, o que são esses argumentos? Né? A gente vai já fazer um exemplo aqui. Então agora eu botei esses dois caras. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos botar aqui um printf do string arg aqui, dessa variável aqui.
para vocês entenderem o que ela representa, né? Porcentagem D, e eu vou colocar ela aqui, né? Colocar ela diretona assim. Vou salvar, e agora eu vou rodar o perform slow aqui, né? Vamos compilar e rodar ele. Abrir o terminal. O que eu preciso compilar, né? Não está no histórico aqui, mas GCC eu preciso compilar o meu linked, né? Que tá as minhas funções. O meu teste linked list perform slow, que é esse aqui que está agora. E eu vou criar o objeto para um teste slow aqui, teste per ali, per slow .exe, tá? Estamos executando, vamos ver se ele vai... Só que aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Não executem ainda. Para ele não rodar o código e demorar um tempão, eu vou comentar esse código por enquanto. Porque a gente está vendo um outro tema, né? Só para ele executar isso daqui. Tá? Aí eu vou criar esse cara. Opa. Salvei. Compilei. Agora eu vou executar esse executável que eu acabei de gerar. O per slow. Ó o valor do string arg, né? Deixa eu botar aqui um /n. Por que que ele veio 1? Por que que ele veio 1? Porque ele considera um argumento o nome do arquivo, tá? Basicamente, o string v, ele na posição 0 é o nome do arquivo. Toda outra string que você colocar aqui agora, ó, por exemplo, se eu colocar aqui um teste, o frr, AK1, botar um nome aqui que eu vi o primeiro que eu vi aqui, Márcia. Qual é o número que ele vai aparecer ali no C, que é o contador de argumentos? Quantos argumentos eu estou passando, sendo que o nome do arquivo ele conta como um argumento. Então, o argc vai ter que ser 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Tá ali, ó, 5. Passei 5 argumentos. Esse número tá chegando aqui para mim. Eu consigo ter acesso ao valor desses argumentos. Aonde? Uma coisa é o contador. O valor tá aqui, ó. O valor, porque esses caras são strings. Beleza? Estão entendendo agora? Então, por exemplo, se eu der um printf aqui, ó, e eu vou fazer o seguinte, vou dar 2 printfs para ficar bem legal, bem show. Esse é um vetor de caracteres. Na posição 0, eu quero que você pegue o primeiro argumento. Na posição 1 está o segundo argumento, então eu vou até 4, né? Eu vou, no caso, não de 1 a 5, mas de 0 a 4, porque é um vetor. E vai imprimir para mim aqui como é uma string, eu vou botar S aqui, tá? Imprima o 0 e imprima o 1. Vou passar então 2 argumentos aqui. Vou salvar, vou recompilar para ficar, né, para ele poder funcionar. Não deu erro. E agora eu vou passar executar o meu teste e passar, sei lá, o número 10 aqui. Aí, ó, 2 argumentos. O primeiro argumento é o nome do arquivo e o segundo 10. Beleza? Simples, só que útil no sentido de, se você estiver fazendo um script, principalmente no Linux, no Mac, e ele funciona no Windows também, vai funcionar, acredito que vai funcionar. Não testei aqui totalmente no Windows, mas funciona. Né? E aí eu tenho então aqui, ó, o poder de recuperar esse argumento externo. E para que eu vou utilizar? Vamos descomentar esse código
E eu vou controlar o número de testes com argumento externo. Então, esse cara aqui, eu vou falar que ele é o número de testes. É um inteiro. É o meu N, né? É o meu N mesmo. Eu posso botar até N, só pra gente manter ali o padrão do nosso... Caramba. Do nosso X, né? E qual vai ser o N? Vai ser o argumento que eu estou passando externo. Vocês estão entendendo o que a gente está fazendo? Só que ele é uma string. Como que eu converto de string para inteiro no C? A gente falou disso numa aula. Tem uma funçãozinha. A toy. Vocês lembram da toy? Ela está na nossa biblioteca. Aqui. No include stdlib, tá? E daí agora eu vou ter um inteiro que ele vai poder entrar aqui, ó. Vou substituir ele aqui, ó, dentro do meu código, tá? O meu print não vai ser esse. O meu print vai ser... Eu vou imprimir... Deixa eu ver aqui. Tá muito lento aqui, mas vocês vão já entender por que eu estou fazendo essas modificações. Eu quero imprimir na variável y o tempo e o n na variável x. Então, para um n eu tenho um tempo. Então, o n vai entrar primeiro. O n. E aqui, vírgula. Então, eu vou botar assim. Então, daqui a pouco vocês vão já entender. D, né? D que ele é inteiro. E aqui, vírgula, vai ser float mesmo. E aqui vai ser... Não o meu n, mas eu vou imprimir... Não estou entendendo nada. Calma. Eu não fiz isso antes, né? Mas a gente vai fazendo isso agora. Para cada entrada, eu quero que ele imprima, entendeu? Um valor. Para eu poder fazer o quê? Fazer o nosso gráfico. Fazer o nosso gráfico. Qual é o tempo, né? O retorno desse cara é... Ah, tá. O meu tempo eu vou ter que calcular ele interno, então. Me ajudem aqui. O tempo... Porque aqui o tempo é o tempo total expendido. Qual é o tempo? Qual é o tempo? Qual é o tempo de uma execução? Então eu vou ter que botar aqui para dentro. Vocês estão concordando comigo? Para eu ter esse valorzinho que eu quero, eu botei os cálculos de tempo não pro teste todo, mas pro teste individual. O número de execuções dividido pelo tempo total. Na verdade, esse cara, ele, quando eu passar assim o N1, ele vai me trazer um tempo de executar 1, né? Aí, quando eu tiver 2, quando eu tiver 1000, ele vai resetar o tempo. A gente vai fazer esse testezinho aqui, tá? E, basicamente, o D é o número de elementos que eu quero. Então, é o meu I, correto? E o end menos begin é o meu tempo. Se vocês, agora vocês estão entendendo. Eu vou apagar isso daqui. Porque aquele nosso cálculo anterior, ele era para, digamos assim, medir o tempo total. Eu não quero o tempo total acumulado. Eu quero o tempo que eu passei
1000 elementos, me imprima um tempo que foi o 1000. Eu quero 1 milhão, me imprima o tempo de 1 milhão, entendeu? Mas eu vou ir até um limite que eu vou receber por fora, tá? Então, vamos fazer esse teste aqui. A gente viu que isso daqui está funcionando. Vou comentar. Vamos ver se o nosso código agora está funcionando do jeito que eu quero. Como eu falei, eu gosto de testar isso antes. Não testei isso antes, mas a gente junto aqui. Ele está falando, ó. Esse cara é um long int, só que você tá falando... eu tenho que fazer a conversão, né? Como que ele estava antes aqui? Qual era a terminação? F. Ele está convertendo para double, né? Então vamos converter ele para double também. Então, essa execução... Deixa eu ver se eu botar esse negócio assim vai dar certo. Era bom até... Eu acho que vai dar certo. Era bom até a gente calcular antes, né? Para botar aqui somente a variável, mas a gente tá calculando em tempo de... Vamos ver se vai dar certo. Eu não quero nenhum warm. Não deu o aviso. Teoricamente vai funcionar agora. Vamos executar para 10 elementos. Ó, imprimiu. Agora eu só tenho que ajeitar a impressão dele aqui. Eu não quero... Eu quero que ele imprima e aqui ele pule uma linha para ficar um embaixo do outro. Eita, que diacho esse de 3, alguma coisa? 1, porque tá demorando muito. Ah, tá. Peraí. Alguma coisa de errado não tá certa. Vamos fazer assim. Peraí. Aqui eu vou calcular o número... é porque o cálculo é diferente, né? Eu preciso fazer essa multiplicação, que eu estou pegando uma parte do código e na outra. Então vamos calcular o tempo mesmo, tempo spent, tempo decorrido. Não vai ser a soma, né? Não vai ser a soma, ele vai ser igual mesmo. Do end com o begin, dividido clocks per second. E aqui esse tempo spent, ele entra aqui. Deixa eu ver se agora ele vai ficar mais com a carinha do que eu pretendo, né? Primeiro ele inicia com 0, depois ele inicia com 1, até o 10, né? Se eu... eu acho que é isso aqui dentro mesmo. Compilei, não deu erro. Agora. Perceba que a primeira vez que ele está fazendo, ele demorou um pouquinho, né? É uns milissegundos, aqui foi bem igual. É isso mesmo que eu quero. Pô, professor, deu igual. Porra, 10 elementos. É de boa, né? Vamos botar 100 aqui para ver se ele aumenta um pouquinho. Vai começar a aumentar. Ele começa mais com 2, e depois ele tá indo aqui ainda para 2. Deixa eu botar para 1000. Ó, ele tá aumentando. Ó, já começa. Professor, por que tem uns 12, não era para ser somente um valor único ou o acúmulo? Não. Ou o tamanho de... Você falou que o n equivale ao número de entradas, mas aqui esse nosso tempo real de execução, ele é o tempo que o processador lá demorou, o número de clocks, né? Ele é bem menor, mas vocês vão já entender o que eu estou falando, tá? Estamos chegando aqui numa parada legal. Conseguimos medir o que eu queria, tá? Depois vocês vêm, implementem, quem estiver acompanhando. Só que eu quero fazer o seguinte. Antes, eu vou deixar isso daqui de histórico aqui, mas antes... eu quero só botar um printf aqui antes do for, que eu posso botar em qualquer lugar, né? Aqui assim, ó. Printf.
O primeiro é o N, né? Então, N, vírgula, tempo, né? N, vírgula T. Vocês vão já entender o que eu estou querendo fazer aqui. Barra N aqui. Opa. E aí a nossa saída, deixa eu dar um clear para 10 elementos. E perceba que a gente controla aqui de boa, né? Ele vai ficar... Ah, eu não compilei, né? Recompilar. 10 agora. Aí ele aparece. Ó, N e o T. Beleza? E eu vou deixar assim. Aí eu vou fazer o seguinte. Alguém aí está no Linux? No Ubuntu? Alguém? Ou está fazendo? Beleza, o Caio tá. Você tá fazendo o código comigo aqui, Caio ou alguém? Beleza, show de bola. Funcionou aí contigo? Plotou isso daqui? O que a gente vai fazer é controlar a saída, tá? Você fala assim, professor, eu já vi isso. Ah, tá. Existem uns operadores de terminal aqui, tá? Que muitas vezes você vê e sabe que executou, mas não sabe como que funciona. Vou falar um aqui, né? A gente consegue, se a gente executar somente assim, a saída dele vai ser a saída padrão. Vai ser o plot no console aqui. Mas eu quero que ele faça o plot em um arquivo. E existe esse operador aqui de mais mesmo, assim, o mais eu falo assim, encaminha a saída desse arquivo, dessa execução para um arquivo. Aí eu consigo fazer assim, ó. Eu consigo fazer sei lá, vou escrever assim, plot slow.csv. Alguém sabe o que significa CSV? Alguém já trabalhou com algum CSV? Não? Ele é um arquivo... Ó, vamos já... ele significa Common Style... Alguma coisa, que é um arquivo separado por vírgulas, que é o que a gente acabou de fazer. Né? É tipo uma planilha. Isso, ele é tipo uma planilha, mas na verdade, mais pra frente, quando vocês forem trabalhar com análise de dados, né? Alguma coisa assim, os dados, normalmente, eles são armazenados em CSV porque ele consegue estruturar em uma tabela e ficar com um tamanho muito pequenininho. Ó, a gente criou um CSV aonde? Aqui no aula, né? Aqui, ó. Plot Slow CSV. O que tem dentro desse arquivo? Vou abrir com 2 cliques. Ele já abre o meu LibreOffice, que no caso eu tô no... E ele já fala aqui, cara, você quer tabular o seu arquivo de alguma maneira, já por padrão, assim? A gente identificou ou tabulação, ou tab, ou vírgula. Eu vou separar, né? E daí eu só boto um OK e ele já abre aqui a planilhazinha para mim. Então, rapidamente, a gente fez uma tabela, tá? A gente fez uma tabela executando a nossa função em C. E com isso aqui a gente tem um CSV que a gente pode plotar e fazer um gráfico. Show de bola? O arquivo mesmo, CSV, ele é um arquivo de texto. Então, se eu abrir ele no editor de texto, perceba que ele fica assim, ó. Ele é um arquivo de texto. Ali é porque, dependendo com que você abrir ele identifica, essa é a primeira coluna e essa é a primeira linha, normalmente, de um CSV são os títulos da coluna, tá? Beleza? Então, com pouquíssimos cliques, a gente fez um negócio interessante aqui, né? E se não testei no Windows, só procurei ontem, antes de dormir, se esse operador existia no Windows, e existe. Se alguém estiver fazendo no Windows, fale se deu certo, tá? Mas depois, ou vocês formatem o seu computador, criem um dual boot, instale o Linux, ou uma máquina virtual e instale o Ubuntu, o último aí, LST. Bom, beleza. E é isso que eu quero. Então, beleza. Então, vamos fazer o seguinte.
Ó, se você fizer isso daqui, ele adiciona mais 10 no seu arquivo. Ele... Duas setinhas, ele faz um append. Duas setinhas, ele faz um append. Ah, deu o negócio? Tá aqui. Ó, ele fez um append aqui, entendeu? Ele executou a... Ele não apagou o arquivo antigo. E ele botou o resultado do outro. Não é isso que eu quero. Só para vocês diferenciarem que tem também dois maisinhos. Se eu botar somente um maisinho, que eu vou botar aqui com 15, só para vocês verem que é diferente, eu estou executando o mesmo arquivo. E eu fechar e abrir ele, né, porque ele estava aberto, para ele pegar o atualizado, ele reescreveu o meu arquivo botando somente o de 0 a 15. Beleza? Só para vocês... Daí, então, setinha, duas setinhas. Existe ainda o pipe, tá? Só para vocês saberem, assim, a gente não vai usar o pipe aqui. O pipe, ele é o resultado dessa saída, é entrada dessa outra função ou desse outro script. Beleza? Então, o pipe é isso, tá? Então, ok. Estamos entendendo e estamos virando aí, como disse, Mr. Robert no programando em tela preta aqui. Vamos botar 200 mil, né? Que é o nosso teste que a gente viu que conseguiu ter uma diferença. E vou botar para rodar aqui no plot slow e torar aqui. Beleza. Vamos, enquanto ele roda o teste slow, a gente pode adiantar o teste fast, rapidinho. Se bem que a gente viu que demorava 1 minuto, né? Melhor esperar para não dar um crash qualquer, porque a gente ia mexer no mesmo código, né? Vamos deixar assim. Não saiam daí. Tá rodando, eu vou só beber uma água aqui que eu estou falando e tá seca a minha garganta. Enquanto roda, estão me ouvindo? Enquanto roda, só uma curiosidade sobre lá. Só vou falar aqui, não vou mostrar nada não. A gente falou de Alexandria. Vocês já estudaram sobre o Alexandre o Grande? Eu sei que ele queimou a cidade lá. Não, esse foi o Nero. Mas como é que a biblioteca pegou fogo, então? Ah, tá. Se bem que... Ah, tá. Entendi o que você quis falar. Ele destruiu a própria cidade lá, né? Foi mal. É porque o mais famoso de ter queimado alguma coisa é o Nero, né? Que queimou O Roma. cara queimou a cidade inteira, né? Isso. Mas o Alexandre, se você, assim, der uma estudada nele, ele não é famoso meio por isso, né? Terminou aqui. Mas é só porque eu realmente acho legal a história dele, mais no sentido, assim... De conquistador mesmo? Isso. Ele era filho de um rei, né? Ele não começou... Ele era tipo a Betina, né? Ele já começou com 1 milhão, minha filha, pra você investir aí. Então, tipo, ele não era qualquer um. Ele já era da nobreza, lá da Macedônia. E daí ele herdou o rei, né? O reinado. Só que ele foi... O que eu acho legal dele, no sentido de... Ele... Na época, o conhecimento era passado por pessoas e de forma meio que oral, né? Escrevendo em papiros, mas meio que oral. E você tinha tipo um tutor. Era como se você tivesse um professor particular na sua vida. E só quem tinha isso era quem tinha muita grana. E o dele, vocês sabem quem era o professor dele, dos 13 aos 16 anos?
Galileu. Não, Aristóteles. Tipo, ele simplesmente teve aula com Aristóteles, né? Aristóteles, que é discípulo lá de Platão, ele criou a lógica aristotélica. Bom, a gente estuda Aristóteles até hoje. Era como se você fosse estudar computação com o Alan Turing. Era como se você fosse, sei lá, estudar agora. Não, eu vou aprender. Não sei, alguma coisa super legal. Não sei. ah, como investir em criptomoedas o Elon Musk fosse teu professor. Então, tipo, não sei se foi o melhor exemplo. Mas assim, o melhor cara da época ensinou ele. Então, só que daí ele usou isso e foi pra aprender artes com o Michelangelo. Ixi, foi o melhor exemplo. É que eu quis dar um exemplo mais contemporâneo. E daí, só que ele tinha uma pegada meio agressiva, né? Com 18 anos ele herdou o reinado e já assumiu as tropas. E daí ele partiu ali da Grécia, né? Que é onde ele estava. O mundo conhecido era mais restrito, né? Então ele conhecia, tipo assim, alguns países ali da Grécia, é, 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 Itália, e ele indo pro norte da África e era conhecido a Ásia, né? Eram poucos países, assim, tipo, não era os 300 e poucos países de hoje em dia. Era, sei lá, eu não sei o número, mas era menos. Digamos que era 50 países conhecidos. E simplesmente ele começou a conquistar, né? Era pouco, né? Então ele foi com as tropas dele ganhando batalhas, foi criando. Só que ele desenvolveu técnicas, entendeu? De batalha. E ele foi ganhando. E daí, o outro reino grande que tinha. Que rivalizou com ele foi os persas, né? Se lembram lá daquele os 300. É os 300? Eu acho que são 300. Que tem o Xerxes, que até o Rodrigo Santoro. O, É, o, que tem aquele corcundinha, né? isso. E daí aquele cara é o Xerxes, que é o rival ali na época do Alexandre o Grande. Na verdade, o filho do Xerxes. Bom, eu não vou entrar em tantos detalhes assim. Eu só quero falar que chamava Dario, se eu não me engano. E o Alexandre o Grande começou a conquistar os países, foi ele conquistando 5, 10, e ele conquistou todos os países que ele conhecia da época, se eu não me engano, foi 28 anos ele já tinha conquistado o mundo conhecido dele, entendeu? Tipo, isso que é foda. Ah, é legal, ele matou ainda não, matou, mas eu tô falando assim, cara, ele não ficou tipo assim, ele não ficou parado na vida dele. Ele morreu com 33 anos, né? Em guerra lá, tal, mas em 10 anos ele conquistou o mundo. E é por isso que ele é considerado o maior guerreiro de todos os tempos, nesse sentido. Alexandre o Grande, o Magno. Isso, ele foi até as Índias, né? Ele passou ali a parte do Oriente Médio, foi até as Índias, que era o limite do mundo conhecido, e, e foi criando cidade. Tipo, é muito, muito, Ô, muito forte. professor, Hum, eu sempre tive uma dúvida a respeito disso, porque, tipo assim, é, tem o Alexandre que fez isso e também tem o Gengis, né? Que fez o, praticamente a mesma o coisa. Gengis Khan, sim. Mas por que o pessoal considera mais o Alexandre do que o Gengis? Apesar do Gengis ter conquistado mais terra do que Conquistou mais, o né? Alexandre. Cara, eu não sei se tem. Talvez porque o Gengis Khan vem. Talvez, uma impressão minha, não sei, não estudei Pimenta sobre isso. na né? Isso, vem de. Cara, xenofobia e coisa sempre existiu no mundo, né? Esses caras que conquistaram assim, eles desprezavam os outros povos. Tipo, eles iam, a gente. O Aristóteles criou um negócio chamado cultura helênica, que era assim: ó, a gente vive assim, vocês vão viver assim também. E que se foda a cultura de vocês, entendeu? Tanto que E você vai. professor, Ah, é porque na verdade é até engraçado isso, porque tipo, naquela época o conceito de escravidão era diferente do conceito de escravidão que a gente tem hoje, que era tipo assim, aham.
um povo subjugava o outro e quem ficava vivo virava escravo, Isso. independente de raça, Era, religião. era meio automático, era um espólio de guerra, né? Era tipo assim, já estava pré-definido isso, né? Não interessava, tipo, tanto que eles escravizaram brancos lá na... Tanto que o nome, né? Vocês já devem ter visto isso da antiga Iugoslávia, antes eram os eslavos, né? Que veio escravos e eles eram brancos. Só que esse é um tema um pouquinho mais complexo de o motivo da escravidão, né? O motivo da subjugação. Ah, nessa época de Alexandre não existia o cristianismo e outras religiões tão definidas. Eles definiram algumas religiões da época. É porque alguma parte da escravidão ela está interligada com essa visão eurocêntrica do homem branco se achar melhor que os outros. E foi ensinado isso a ele. Vocês estão entendendo? Tipo assim, Deus escolheu a gente. Nós somos melhores que os outros. Vamos ensinar o cristianismo para os outros. E acharam lá num ponto lá... Eu também não quero entrar em polêmicas, tá? Tô falando assim uma coisa mais histórica. Tem um conceito chamado o fardo do homem branco. Ele ia para os outros continentes com a ideia... Não, o que eu quero falar assim, não é que eles eram... Somos os mauzões por nascer, somos maus e maus. Não. Falaram para eles que eles eram bons, eles acreditaram e justificaram na cabeça deles. E daí eles tinham, não, temos que salvar esse povo. Algumas coisas aconteceram assim. Outras eram porque os caras eram filho da putas mesmo. Tipo, eles eram preconceituosos, não enxergavam o homem africano ali como um homem de verdade. Eles eram quase como um animal, uma coisa que... Né, outra cultura. Bom, era isso. Mas porque, daí... assim, Mas daí aquela engraçado. pegou, só voltando o do Gengis Khan, tem, ao meu ver, uma parada meio que disso, o que foi mais estudado, né? Gengis Khan depois, devido de onde que ele veio, né? Ele veio lá da Mongólia, né? É mongol, né? O Gengis Khan é um conquistador mongol, lá ali, em cima da China ali, né? Entre a Turquia e sei lá o que, ali entre Turquia e... Bom, não sei de cabeça, mas é ali, do lado da China. E ele era aparentemente, ganhou mais batalha, conquistou mais coisas, né? O Gengis Khan, né? No geral, assim. Mas beleza. Professor, porque é engraçado, tipo, eu estudei bastante sobre isso, porque Uhum. o primeiro vestibular que eu fiz foi para psicologia, e Show. história é específica, né? Então eu estudei bastante. Sim. A verdade é que o Alexandre foi uma das primeiras pessoas que meio que criou esse conceito de globalização que a gente tem hoje, né? Uhum. Porque enquanto as pessoas subjugavam outros povos que eram dominados, tipo assim, muito parecido com o que os portugueses fizeram aqui no Brasil, né? Tipo, a cultura de vocês está errada, a Uhum. gente é mais forte, aceitem a nossa cultura, a nossa religião e a forma como a gente vive. Basicamente era isso. O Alexandre, na verdade, ele chegava, dominava a galera e depois chegava e tipo assim, então, já que eu sou melhor que vocês, me ensinem o que vocês sabem Uhum. que eu não, Uhum. sabe? Então, tipo, como ele ganhou uma área de terra muito grande, era bizarro, porque, tipo, a galera falava várias línguas na mesma região, Uhum. acreditavam em várias religiões, né, que Sim. é um conceito que naquela época é uma das coisas que a galera debate muito, porque, tipo, como o berço da civilização é ali na Mesopotâmia e a galera foi criando as religiões conforme foi migrando dali, né? Isso, Então, isso. ele meio que criou É. esse conceito de de, globalização. de, de globalização no sentido de não só é exatamente isso. Concordo que ele foi quando ele conquistou o Egito, ele se casou, ele não se casou com a Cleópatra.
é, o- Teve o seu lance seus ali, né? lances lá, ali na época ali do Iraque, ele casou com com a Roxânia, né? E tipo, ele foi deixando filhos e foi laços, ele meio que interligou as culturas, né? Fazendo esses relacionamentos. Mas beleza. Terminou aqui o que eu queria. Aí a gente, ó, vamos só terminar a aula aqui, galera. Gerou esse arquivo aqui com os 200 mil, ou o mega de 3.3 mega, né, de texto, então é uma coisa grande. A gente pode carregar aqui, ó, eu digitei aqui no Google, plot CSV online, load CSV file, vamos abrir aqui o nosso carinha, o nosso arquivo que a gente acabou de gerar. É esse. E ele já faz o parsing e o que está modificado aqui? O meu n tá, eu vou botar no x, como tá o nosso, e o meu t eu vou colocar, seleciono o t aqui, meu amigo. Ai. Pô, não tá indo. Ah, ele tá dando vou aguardar aqui. Mas olha aí, já traçou uma little reta, só que eu quero plotar os pontos aqui. Era melhor... ele travou aqui o meu... Ele não respondeu bem. Meu computador... Aí, tá 2... Agora o teu eu consigo soltar aqui. Ele demorou um tempo. Aí, show de bola. Olha aqui que interessante. O que é isso daqui? A nossa equação da reta para os 200 mil pontos, né? Para os 200 mil n, tá? Aí você fala, professor, mas tem uns pontos que estão fora, a gente chama de outliers, né? Que é assim, que demorou, tipo, esse aqui, ó, demorou 0.01, quase um segundo comparado a esse 0.02, né? Quase 100 vezes mais, assim, em tempo. É porque alguma coisa que a gente estava fazendo aqui, na hora, o processador, ele fez em paralelo e demorou um pouquinho mais para ter a resposta do tempo da inserção desse nó na lista, entendeu? Então, quando você analisa, você normalmente faz essa essa diferenciação, você dá uma enxugada nos pontos, mas o que interessa quando a gente plota, e aqui tá bem real o nosso gráfico, tá? Ele tá, aí tem pontos que estão no mesmo pontinho, é porque, como foi muito pouco a diferença do tempo, ele ficou, e ele juntou na minha tela aqui 2.000 pontos, né? Show? E até de uma maneira rápida, beleza? E aí, só para encerrar, vamos encerrar em... Eu vou fazer sem falar muito. Eu queria só comparar os dois plots para ver que tem a ver com... Eita, cliquei aqui no meu plot slow sem querer. Bom, não deu nada. Eu vou botar o fast aqui rapidinho. Vou botar aqui fast. Como o fast ele é realmente rápido, ele vai calcular rápido, né? E daí eu vou pegar a parte do fast... que ele cria aqui, ó, linked list fast, eu vou só modificando aqui, ó, tá? A parte do fast, e onde é que mais ele usa, que é lfast, né? E aqui eu vou modificar essa parte aqui, do clock begin. Opa, cadê o... aqui já tá, né? Então... aqui já tá. Bom, eu tô viajando, eu tô pegando do mesmo arquivo. Então, será que esse daqui já tá fast do jeito correto? Eu tô no fast ou eu tô no slow? Acho que eu tava mudando o slow. Porcaria.
Foi mal, gente. Tentei fazer rápido e acabei confundindo os arquivos. E aqui vai ser rápido agora. Aqui é o fast mesmo. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para não deixar esse cara aqui refazer. Ctrl Y aqui, né? Que eu apaguei demais. Isso, estava assim o nosso arquivo. Beleza. Vou salvar. Esse aqui está funcionando. E esse aqui é o nosso fast. E esse cara aqui vem pra cá. Só isso. A modificação é essa. A modificação é essa. O resto é tudo igual. Show de bola. Vou salvar. Vou recompilar aqui. Ele vai executar bem rapidinho, né? Porque a gente só encaminha a saída melhor. E aqui, em vez de ser executar o teste slow, eu vou executar o teste fast. Tá? E aqui per fast. A saída do executável fast. Executou. Aí aqui eu venho na minha execução mesmo, chamo aqui o fast para 15, em vez de ser slow, botar fast CSV. Só para ver se ele funcionou, só para ver se está funcionando o básico antes de a gente fazer o rápido, o grande, né? Ok. Ele, teoricamente ele vai manter, né? O que a gente falou? Ele vai manter constante. Então vamos ver se ele mantém constante mesmo. Vamos fazer para 200 mil também. 200, 1, 2, 3. Enter. Demora um pouquinho. Não é o tempo da execução, né? O tempo da execução ele demora um pouquinho, mas o tempo ali que ele vai calcular para criar o arquivo, né? Ele demora um pouco porque o número é grande de inserções. Mesmo que seja no final, é um número de inserções grande no final, né? Então, para ter o resultado... Pode estar demorando demais. Não sei se deu alguma coisa errada. Vamos ver. Acho que ele está terminando. Meia-noite ao meio-dia e 4. Views. Será que eu esqueci alguma coisa? Não. É isso mesmo. É isso mesmo. Ele chamou o fast. Bom. Está demorando demais, eu acho. O OBS Studio travou meu note que eu tive que desligar na força. O OBS Studio ele dá uma pesada, né? Por isso que era legal. Por algum motivo o Jitsi aí ele não deixou eu gravar por ele. Falou que estava ocupado, tipo, a gravação. Cara, eu acho que terminou. Não sei. Criou aqui 190 bytes. Será que travou? Talvez tenha travado. Porque ele também gera um arquivo grande, tipo de 3 MB. Aí, terminou. Deixa eu ver aqui, ó. Aí, ó, ele também gera 3 MB. Porque tem 200 mil linhas, todos eles, né? Então eles têm que ter meio que o mesmo tamanho. Então vamos replotar aqui. Vou abrir novamente, deixar esse aqui para comparar com o outro. E daí, plot CSV online. Hoje em dia a gente faz tudo online, né? Dá para fazer isso daqui no Excel, tá? Mas é um pouquinho mais trabalhoso. Ou no... Não sei, no Google Drive. Aí eu vou pegar o Fast agora. Deixa ele analisar. Vamos colocar o N no X. Espera ele carregar. Que ele tá carregando ainda. Ele tá colocando. Deixa ele colocar.
Ó, ele aguarda, não desiste fácil. Ah, dá pra fazer no... Isso, dá pra fazer no Paint, no Paint, no Paint, no Python, Python. Caramba, esqueci como é que fala. Python, né? Python. É... Também bem simples lá. Importa a biblioteca de plot de gráfico, X e Y, lê o CSV, ele plota rapidinho pra vocês. Se eu não me engano, isso aqui é feito em Python. Pelo. Pelo. No background aqui desse site, possivelmente é feito em Python. Deve ser até mais rápido. Deve ser, tá demorando hoje. Porque, ó, tá travando. O meu computador já tá meio travado. Ele está na própria máquina. Isso, isso. Se você fizer pelo Anaconda, que não precisa nem ser no. Vocês já fizeram no, no do Google? Como é que é o nome daquele do Google? Esqueci agora aqui o nomezinho, mas tem o Colab, isso mesmo. Eu gosto de fazer alguns testes desses no Colab mesmo. Poxa, tá travando aqui, cara. Tentei seguir o mesmo. Vamos. Se ele continuar travando, mas vocês já imaginam o gráfico. E aqui é real, né? Aqui é interessante. Se vocês forem pensar quando forem fazer uma iniciação científica e tal, saber alguns conceitos desses. Normalmente a gente vê muito a teoria aqui e não vê que ela realmente funciona, tá? Ela realmente funciona. É só a nossa ferramenta fazer o que a gente quer, né? Talvez escolher uma ferramenta mais robusta, que você consiga controlar melhor, tipo esse csvplot.com, eu não sei nem qual o servidor que está por trás, né? Ele não está aguentando nem plotar 200.000K de pontos. O Colab ele garantiria, né? Porque vem dos servidores do Google. Bom, ele iria funcionar, tá? Se eu diminuir aqui e jogar um menorzinho, ele iria funcionar pro jeito que a gente queria, tá? Se eu botar aqui assim 1000 pontos, já vai demonstrar o que eu queria, tá? Botar aqui 1000 pontos, para não ter problema. Ó, gerou rápido, esse cara não tá gerando. Vamos abrir outro plot CSV online e jogar esse dos 1000 pontos, que daí ele vai rapidinho. Eu acho, né? Não sei se ele tá dando... Ó, aqui tem uns negócios do Anaconda aqui. Nossa senhora, cara, meu computador que também não tá... Ô, caramba. Não tá ajudando hoje. Aí já vai terminar. Agora vai dar certo. Fast. Leu e plotou. Só que daí agora eu vou botar o N para o X e o T para o Y. Bem na manhosa. E daí, ó, ele mantém linear. Mas o que diabo são essas outras linhas? Ele meio que, no decorrer da execução, quando foi aumentando, ele foi crescendo um pouquinho. Aqui, ó, ele tá, tá em Omicron, né? Tá muito pouquinho, ele deu uma variação bem pouquinha, assim, porque é assim na realidade, né? Mas a ideia, eu estranhei que ele fez 4 linhas, mas era pra ser uma, né? Mas ele tá assim, se a gente der um zoom, essas linhas vão até meio que dar uma juntada, se a gente der um zoom out aqui, tá? Aqui é porque a gente deu um zoom in muito, muito grande. E esse cara não terminou, 200.000 ele não agiu muito bem. Bom, beleza. Eu vou depois tentar fazer um teste no Colab. Vou parar aqui. Não, a gravação tá no coisa aqui, eu tô viajando. Eu vou